Quando você era criança, certamente ouviu histórias que tiraram o seu sono. Talvez a sua mãe tenha mencionado o homem do saco pronto para levar as crianças desobedientes. Ou então talvez os seus colegas de escola tenham falado sobre a loira do banheiro, que aparece misteriosamente se você chamar por ela. Essas lendas são conhecidas por gerações e assombram a nossa memória. Mas você sabia que o Brasil é muito mais rico em histórias como essa do que você pensava? As lendas urbanas são como fogo em mato seco, passando de boca em boca e gerando mais detalhes a cada vez que são contadas. Algumas até são inventadas, mas outras carregam verdades que ninguém quer confrontar. Hoje, aqui no Contos da Fogueira, vamos mergulhar a fundo nesse assunto e contar diversas histórias que, para muitos, são bem reais. Lendas que se escondem em cada canto do país, no interior nordestino, nas florestas do norte ou nas ruas aparentemente comuns das nossas cidades. Prepare-se para conhecer 4 lendas brasileiras que você provavelmente não conhece. Mas antes eu preciso te lembrar que nós estamos trazendo esse tipo de conteúdo sempre. Então se você gosta dos nossos vídeos, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. No coração do Recife existe uma lenda que assombra as noites silenciosas. O Boca de Ouro é um ser que mistura o mundano ao sobrenatural, sempre à espreita, à busca de novas vítimas. Mas quem seria ele? Um fantasma? Um espírito? Ou algo muito pior do que isso? O Boca de Ouro é descrito como um homem elegante, com um paletó branco, um chapéu de aba curta e um cigarro entre os dedos. A sua presença inicialmente é discreta, quase comum, mas tem algo que desde o início denuncia a sua presença maligna: o cheiro. Um odor de enxofre insuportável que preenche o ar antes mesmo que ele se aproxime. E ele surge do nada, fazendo um pedido simples, como um fósforo ou um isqueiro para acender o seu cigarro. Mas é nesse momento que tudo muda. Ao levantar o seu rosto, o Boca de Ouro revela a sua verdadeira aparência, um cadáver, em estado extremamente avançado de decomposição. Sua pele é pálida, os olhos são afundados e o sorriso é extremamente macabro e revela uma série de dentes de ouro que preenchem toda a sua boca. E ao revelar a sua verdadeira forma, o Boca de Ouro ri ensurdecedoramente, um som tão macabro que arrepia até os ossos. Você até pode correr, mas ele sempre aparece na próxima esquina. É como se ele estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, brincando com o medo das suas vítimas. Mas o Boca de Ouro não é como as outras criaturas que buscam matar as suas vítimas. O seu verdadeiro objetivo mesmo é o terror. Ele persegue as suas vítimas até que eles desmaiam de puro pânico. Quem sobrevive acorda na calçada, sem memória do que aconteceu, mas com um cheiro insuportável de enxofre nas suas roupas e na memória. Alguns dizem que o Boca de Ouro é o espírito de um homem avarento que fez um pacto com o diabo em troca de riquezas. E no momento da sua morte, sua alma foi condenada a vagar pela terra, exibindo seus dentes de ouro, um símbolo da sua ganância. Outras pessoas acreditam que ele é um espírito criado para punir as pessoas que vagam sozinhas pela noite, ainda mais no retorno de festas regadas a álcool. Essa lenda é frequentemente usada como um aviso: não ande sozinho na madrugada. Afinal, as ruas desertas, somadas ao cansaço e embriaguez, tornam qualquer pessoa um alvo muito fácil. Então, da próxima vez que estiver andando sozinho de noite, tome cuidado, porque o Boca de Ouro pode estar te esperando na próxima esquina. Nas profundezas das matas do Nordeste, existe uma lenda que assombra até os mais corajosos. O Labatute, uma criatura deformada e faminta, é descrita como uma das mais aterrorizantes do folclore brasileiro. Mas não se engane,
Para muitos, ele não é apenas uma história para assustar crianças, ele é sim muito real. Suas pernas são tortas e fortes, e suas mãos são desproporcionalmente grandes, seus dedos contêm garras extremamente afiadas. Mas o que mais chama atenção é o seu rosto, que contém um único olho no centro da testa. Seus dentes são afiados como os de um javali, projetados para rasgar carne, e a sua carne preferida é a humana. Para os que tiveram a infelicidade de encontrá-lo, o cheiro do Labatut é insuportável. Ele carrega consigo um odor nauseante, uma mistura de suor, podridão e sangue seco que faz qualquer um passar mal antes mesmo de encontrar com ele. A história do Labatut tem as suas raízes na história sombria do Nordeste. Durante as guerras do século XIX, um general francês chamado Pierre Labatut liderou diversas campanhas extremamente violentas naquela região. Seu nome ficou marcado pelo terror e pelas execuções brutais, muitas vezes sem motivo. Dizem que Labatut era tão cruel que não só matava seus inimigos, mas fazia questão de torturá-los e humilhá-los antes da morte. Seu ódio e sede de sangue eram tão grandes que ele ganhou a reputação de ser um monstro humano. E quando o general foi finalmente derrotado e morto, muitos acreditam que a sua alma não encontrou paz. Condenado pelos horrores que cometeu, ele teria se transformado no Labatut, uma criatura amaldiçoada, condenada a vagar pelas florestas em busca de alimento para sua fome eterna. Mas o Labatut não caça como predadores comuns. Ele é paciente e espreita suas vítimas durante a noite. Suas vítimas favoritas, inclusive, são as crianças, que dizem ser mais saborosas. Algumas histórias ainda dizem que ele consegue imitar vozes de pessoas, chamando inocentes para a mata, onde ele os devora sem piedade. Outros relatos dizem que o Labatut costuma atacar pessoas que se perdem durante a noite, especialmente viajantes e caçadores. Ele surge de repente, avançando com uma velocidade impressionante e, quando você menos percebe, está nas suas garras. Por mais que você corra, dizem que o Labatut sempre vai te alcançar. Ele é conhecido por brincar com o medo das suas vítimas, as observando enquanto ficam cada vez mais exaustas, até que ele finalmente dá o golpe fatal. Então, se você estiver no Nordeste e ouvir passos pesados e vozes chamando você durante a noite, pense duas vezes antes de atender esse chamado. Pode ser o Labatut e ele nunca deixa sua presa escapar. Mas me diz aí, você acredita nessas lendas? Conta aí pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Enquanto isso, vamos para nossa próxima lenda. Em uma rua aparentemente comum em Natal, Rio Grande do Norte, existe uma casa que todos evitam passar durante a noite. A Viúva Machado, como é conhecida, esconde uma história tão perturbadora quanto é intrigante. Uma mulher consumida pela dor, pela loucura e, muitos dizem, pelo seu gosto por sangue. Amélia Duarte Machado, esposa de Manuel Machado, um empresário muito rico, vindo de Portugal, no século XX. Eles viviam em um luxuoso casarão construído em 1910 no bairro Guararapes, um dos mais prósperos de Natal na época. Mas, em 1934, Manuel faleceu repentinamente, deixando a Amélia sozinha. Dizem alguns que ela nunca superou a morte do marido. Outros acreditam que o luto a consumiu por completo, a levando a um estado de isolamento total. Afinal, após a morte de Manuel, Amélia se fechou completamente, não saía mais de casa, fechou todas as portas e janelas e viveu em isolamento completo. Mas os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos. Ela era vista raramente, sempre com uma expressão perturbadora, e começaram a surgir boatos de que ela criou um gosto muito peculiar e sombrio: o consumo de carne humana. A lenda diz que certa vez uma criança invadiu a casa, tomada pela curiosidade. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a criança nunca mais retornou. Alguns juram que ela foi morta e consumida por Amélia. Após esse evento especificamente, Amélia começou a ser chamada de Viúva Machado, e o medo tomou conta dos moradores locais. As histórias diziam que ela vagava durante a noite
em busca de mais vítimas. E ao que tudo indica, a carne das crianças era a que ela mais gostava. A casa da viúva Machado tornou-se um símbolo de terror na cidade. Mesmo após a sua morte, o lugar continuou a inspirar o medo. Os moradores locais afirmam que gritos e risadas podem ser ouvidos durante a noite vindos do casarão. E que, às vezes, você pode ver uma mulher com orelhas descomunalmente grandes te observando de dentro da casa. Dizem inclusive que Amélia tinha orelhas gigantescas, capazes de captar os mínimos sons. Mesmo morta, ela ouviria cada sussurro e cada som e perseguiria qualquer um que ousasse passar perto da sua casa. Hoje, a antiga casa da viúva Machado é alvo de curiosidade. Apesar do seu estado de abandono, ela é frequentemente visitada por caçadores de fantasmas e exploradores urbanos. Mas poucas pessoas ousam ficar lá durante a noite. Dizem que a energia do lugar é extremamente sufocante, como se algo ou alguém estivesse constantemente te observando. Então lembre-se, se você estiver em Natal e ouvir algo vindo de um casarão antigo, talvez seja melhor você mudar o percurso. Mas diferente dos vampiros europeus que nós estamos mais acostumados a ver por aí nas mídias, o encorado não se esconde em castelos. A sua armadura contra o sol é um manto de couro preto, e as suas presas são aqueles que ousam desafiar a fé. O encorado veste-se completamente de couro negro, um traje que lhe confere uma aura de imponência e terror. O seu rosto é quase sempre escondido pela sombra do seu chapéu, mas os seus olhos brilham intensamente, como se tivessem um fogo interno. Ele é descrito como alto, de postura rígida e se move sem fazer qualquer tipo de som, como se fosse um predador à espreita. Dizem que o encorado tem uma preferência: aqueles que não frequentam a igreja ou que não foram batizados, ou os dois. Para ele, o sangue dessas pessoas é mais puro, porque não estão protegidos pela bênção divina. Mas ele não entra na sua casa sem ser convidado. Por isso ele se apresenta de forma educada, conquistando a confiança de suas vítimas antes de atacar. Mas antes que o encorado ataque, a natureza felizmente avisa. As galinhas param de botar ovos, os cães uivam sem nenhum motivo aparente e os urubus começam a voar sobre o vilarejo. Esses sinais são considerados um alerta de que o ataque do encorado está perto. Mas me diga, você teria coragem de abrir a porta para um estranho, mesmo que ele estivesse muito bem vestido e fosse muito carismático? Talvez ele esteja só esperando o convite certo. Mas e aí, o que você achou dessas histórias? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Eu confesso pra vocês que eu não conhecia essas últimas 4 lendas que acabei de contar pra você e fui muito feliz em conhecê-las. O nosso folclore é muito mais profundo do que nós damos crédito a ele. Muitas dessas histórias, é claro, são feitas para dar medo, são feitas para ensinar alguma coisa. Você consegue tirar uma lição de todas elas. Não ande sozinho de madrugada, frequente a igreja, enfim, uma série de coisas que são feitas para ensinar as pessoas causando medo. Mas a gente também não pode deixar de lembrar que muitas dessas histórias são baseadas em alguma coisa que realmente aconteceu e eu acho muito legal essa propagação de folclore que acontece principalmente nas pequenas comunidades, coisa que a gente tem pouco hoje. É claro que essa tradição foi simplesmente se transformando com o advento da internet. Hoje nós temos creepypastas e coisas muito parecidas com essas antigas lendas, porém essas antigas têm um certo charme, né? Inclusive, quando eu comecei esse canal aqui, essas eram as histórias que eu tinha mais vontade de contar. Por isso, Contos da Fogueira, para você ter aquela vibe de ter uma conversa com o seu avô, com algum familiar ou com algum amigo que conta uma história que aconteceu em um pequeno lugar, que tem uma série de mistérios por trás. Enfim, esse é o sentimento que eu gosto de passar e que eu espero estar conseguindo. Mas e você, o que acha dessas lendas? Tem mais alguma lenda que você quer que eu comente? Deixa pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!